Pai do Senhor, meus irmãos, tudo tranquilo com vocês? Tudo bem? Eu vou direto aqui no texto, no assunto, porque eu acho que vai ser um pouco extenso e eu não quero me prolongar, senão fica longo demais a mensagem, às vezes a gente não tem tempo de assistir. Marcos capítulo 6, do verso 2 em diante, vai dizer o seguinte: chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Nós vemos ali Jesus na sinagoga, era um ambiente bem conhecido de Jesus, das pessoas, ele conhecia as pessoas conheciam a ele, e as pessoas estavam ali com uma expectativa grande de ouvi-los, de ouvir a Jesus, de ouvi-lo e de serem curadas. Então, ali naquele momento, as pessoas começavam a questionar a respeito de Jesus e as expectativas de que Jesus tivesse o mesmo senso comum de todos, isto é, que Jesus compactuasse dos mesmos pensamentos, do mesmo senso comum, das mesmas ideias. E na verdade o que as pessoas queriam era ouvir de Jesus aquilo que elas já sabiam, era uma afirmação daquilo que elas já pensavam. Então as pessoas estavam ali porque não que queriam alguma coisa nova, mas queria que Jesus então reforçasse a sua forma de pensar, a sua forma de ver, o fato de estarem ali. As pessoas se escandalizaram pelo assunto que Jesus trouxe, pela sabedoria que Jesus trazia, que não era bem aquilo que eles esperavam. Não era bem aquilo que eles esperavam ouvir de Jesus. Queria um Jesus que se encaixasse no seu padrão. Queria um Jesus que avalizasse tudo aquilo que eles pensavam e na forma que eles agiam, na forma como eles se comportavam. Então eles não entendiam aquilo que Jesus queria dizer e naquele momento estavam escandalizados, estavam assustados diante daquilo que estavam ouvindo de Jesus. Jesus queria trazer um ensino libertador que tirasse não só a eles, mas a todos nós que o ouvimos, que nos tire de uma zona de conforto. Na verdade, eu espero que Jesus mostre as minhas vulnerabilidades para que eu não as caia nela, mas as pessoas, ou na sua maioria, não querem ver as suas vulnerabilidades, nem querem entender os seus pontos fracos. Isto fez com que as pessoas olhassem Jesus de uma forma diferente. Jesus queria mostrar a eles que existia um grupo de pessoas que eram excluídos, que eram vulneráveis, e que essas pessoas precisavam ser cuidadas, precisavam ser tratadas. A nossa religiosidade e as nossas igrejas hoje, elas não são muito diferentes daquela forma e daquele olhar de que aquele grupo de pessoas estavam enxergando a Jesus. Aquelas pessoas não queriam ter as suas realidades expostas, não queriam ser questionadas naquilo que faziam ou na forma como estavam agindo. Então, por isso que as pessoas ali na sinagoga perguntavam: mas este aqui não é o filho do carpinteiro? Não é o irmão de José? Não é o irmão de Tiago? As suas irmãs não congregam aqui conosco? Não é ele? O que ele está dizendo? E no verso 6 vai dizer o seguinte: e Jesus passou a percorrer outras cidades ensinando. Simples, filho. Aqui talvez a gente não queira entender e não queira olhar exatamente da forma como o texto está escrito. Jesus foi embora. Jesus os deixou.
Jesus, ele não quer ficar perdendo tempo e insistindo com pessoas que não querem ou que não queriam receber aquilo que ele estava ensinando. Ele os abandona, eles deixam ali, vocês não querem ouvir? Tudo bem, eu vou para outro lugar e vou ensinar e vou percorrer outras cidades. Porque foi para isso que eu vim. Eu vim para ensinar, eu vim para falar a respeito do reino de Deus, eu vim para falar a respeito do Pai, eu vim para que tenham vida e tenham vida abundância. Eu não quero falar para pessoas infrutíferas. Jesus, no fundo, está nos dizendo o seguinte, nós não devemos insistir em terras infrutíferas. Nós não devemos insistir em locais que não dão frutos. Ainda aqui no texto, Marcos capítulo 6, verso 10 e 11, vai dizer o seguinte. E dizia-lhes, na casa em que entrardes, fica ali até partirdes daquele lugar, né? Caia nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Na verdade, vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aqueles daquela cidade. O que Jesus estava querendo dizer a seus apóstolos, quero nos dizer agora, é que não fiquem em lugares que não te honram. Não permaneçam em lugares que não te deixam crescer. Não permaneçam em lugares ácidos, lugares tóxicos, lugares que te fazem mal. Sai dali, não permaneça lá. Bate a poeira do teu pé, vai para outro local, diga ali o que eu te falei, faça conforme Deus tem colocado no teu coração, mas se as pessoas não querem te ouvir, vai para outro lugar, vai para multiplicar, vai para abençoar, mas não fica insistindo com as pessoas, com aquilo, com o lugar que não querem. É natural que você esteja levando este assunto para dentro da igreja. É natural que você esteja levando isso que eu estou te falando aqui e tentando fazer uma sobreposição sobre a igreja. Mas você sabe, você me conhece, você sabe que eu não falo somente a respeito de igreja, estou querendo falar isso para a tua vida. É uma verdade do Evangelho, mas não é uma verdade do Evangelho somente para a tua vida, é uma verdade do Evangelho. Desculpa, não é a verdade do Evangelho somente para dentro da igreja, mas é uma verdade do Evangelho para a tua vida, para que a tua vida seja prática, seja saudável. Então eu estou falando para você em todos os aspectos reais da sua vida, e não somente para a sua vida eclesiástica, a sua vida espiritual dentro da igreja. Não é só, estou falando para todos os aspectos da tua vida, para o teu trabalho, para os teus relacionamentos. Não permaneçam e não fiquem em lugar que te oprimem, que te obrigam, que te fazem mal. O ambiente era uma cidade ali ritualista. Eles obedeciam um método, eles agiam conforme estava tudo muito bem desenhado. Eles não queriam ouvir novas coisas, eles não queriam ouvir verdades, eles queriam permanecer naquela terra da forma como ela era. Eles queriam continuar agindo da forma como estavam agindo. Eram pessoas paradas em seus pensamentos, eram pessoas que não evoluíam, eram pessoas que não queriam crescer, eram pessoas que ficaram estagnadas no tempo e debaixo de um ritualismo. Você até pode ter se identificado com o grupo da inovação. Você pode até ter dito assim, se eu tivesse ali, eu era do grupo de Jesus, eu era do grupo inovador, eu era do grupo que queria falar a verdade, eu sou assim, eu não sou ligado a ritualismos, mas eu estou disposto a coisas novas, eu quero crescer. Você pode até ter se identificado com esse grupo, você pode até ter se identificado com Jesus. Eu não quero ser diminuído, eu não quero ser menosprezado, eu não quero ficar na cidade que as pessoas não queiram mudar. Você até se identifica com isso, mas vou te dizer uma coisa. A maioria das pessoas que eu conheço e que eu converso no meu dia a dia, a respeito das coisas de Jesus, a respeito da vida, o que se acham participantes do grupo de Jesus, não são. Na verdade, não são. São do grupo da cidade. São do grupo que acha que é esquisito a pregação de Jesus.
São do grupo que acham que as coisas de Jesus são demais. A maioria das pessoas não querem mudar. A maioria das pessoas não mudarão. Elas permanecerão da mesma maneira como é. Continuam a pensando da mesma forma como sempre pensaram. Porque as pessoas querem as coisas da forma como sempre foram. As pessoas estão fechadas para um novo de Deus. As pessoas não querem uma novidade. Você consegue perceber de que lado você está? Você consegue perceber, se você estivesse ali naquele momento, de que lado você estaria? Por exemplo, vou tentar te explicar isso com o momento que nós estamos passando. Nós estamos no meio de uma eleição. Daqui a alguns dias nós estaremos escolhendo prefeitos e governadores. Desculpa, prefeitos e vereadores. Daqui a algum momento. Daqui a alguns dias. Com novas ideias, com novos candidatos. Mas sabe o que me chama a atenção? Os vencedores são sempre os mesmos. E nós estaremos novamente, em 4 anos, reclamando que nada foi feito. Mas eu vejo as mesmas caras, as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. Jesus, com uma nova ideia, não é talvez melhor permanecer no mesmo? Afinal, eu estou empregado. Afinal, eu estou trabalhando. Afinal, a minha família depende disso. Talvez nós venhamos a depender de pequenos esquemas, de pequenas atitudes, pequenos jeitinhos. Eu moro em Interlagos. Se você está me ouvindo de uma outra cidade, Interlagos é um bairro aqui de São Paulo, Zona Sul, extremo sul de São Paulo. É bem próximo do autódromo. E durante anos eu venho ouvindo a respeito dos mesmos problemas. E todo ano em que os vereadores se apresentam são sempre os mesmos. Os discursos são os mesmos. Há anos que eu escuto sempre as mesmas historinhas. E aqui no bairro onde eu moro tem uma tal de uma associação beneficente de Interlagos. E são sempre os mesmos assuntos, os mesmos candidatos, as mesmas pessoas. Nada, absolutamente nada muda. E passaremos 4 anos novamente reclamando das mesmas coisas. Mas ao final desses 4 anos nós votamos nas mesmas pessoas. As igrejas no nosso bairro são as mesmas. E olha que eu moro aqui há mais de 20 anos. Não existe ensino novo, nada muda, não existe nada de novo nos últimos 20 anos. Não se produz nada novo, não se produz nada diferente. Não existe, aqui nessa região pelo menos, nenhuma igreja revolucionária. Não existe uma igreja com novos pensamentos. Tudo segue o mesmo padrão. É o padrão da nossa região, é o padrão de pensamento. É mais do mesmo. Se nascer uma outra aqui, ela vai repetir o que a outra faz, vai repetir o que aquela faz. E apesar de que a pessoa que está dentro está inserida nessa igreja, nessa associação, nessa comunidade, ela acha que alguma coisa está sendo novo, mas não é. O dia de amanhã será exatamente igual. Daqui a 4 anos, nos casos dos nossos vereadores, nós estaremos discutindo exatamente as mesmas coisas. Bem verdade que hoje eu não penso como eu pensava há 20 anos atrás, porém eu consigo refletir talvez de uma forma mais madura, de alguém que apanhou, de alguém que cresceu, de alguém que evoluiu, porque o medo de perder alguma coisa nos aprisiona. O medo de perder a nossa estrutura, o nosso lugar de conforto, nos faz refém de uma situação, da pobreza da servidão. É servir alguém na sua pobreza. É como se a gente olhasse a história de vida olhando para trás. E eu percebo nitidamente pessoas que hoje são aprisionadas porque nunca quiseram mudar. Eu encontro pessoas que eu já conheço há mais de 20 anos e elas estão vivendo exatamente da mesma forma como viviam há 20 anos atrás. Sejam elas em suas vidas ministeriais, com os mesmos pensamentos, agindo da mesma forma como agiam, na sua pobreza de pensamentos. São pessoas bacanas, são pessoas que eu gosto, são pessoas que muitas delas eu já convivo, mas elas continuam pequenas em seus pensamentos. Talvez por causa de um favor, talvez por causa de algum recurso que ele recebe e não consegue desenvolver talvez o seu trabalho, a sua ideia,
não consegue mudar a igreja do seu bairro, porque o seu público é aquele público, tá certo? E não espera ouvir absolutamente nada diferente daquilo que está acostumado a ouvir todo domingo. Então, se aquele que está na frente daquela igreja tentar levar uma mensagem diferente daquela que traz todo domingo, o público, os seus ouvintes, não vão querer algo novo. Talvez ali um pouquinho de dinheiro para não passar fome, um pouquinho de ajustes necessários para que tudo permaneça exatamente da forma como está. Ninguém sai, ninguém se mexe e toda a roda, todo o movimento ele continua. Eu não estou falando de política, eu estou falando de prisões, prisões da alma. Eu vejo pessoas vivendo modelos acachapantes, vivendo suas vidas em locais tóxicos, em igrejas tóxicas, em trabalhos tóxicos, em relacionamentos tóxicos, incapazes de se libertar e de viver uma novidade. E essas pessoas serão sempre, a sua vida inteira, tolhidas e vivem exatamente de fazer aquilo que lhe é imposto. E eles obedecem e agem como um robô. Eu não estou aqui chamando você a ser um desobediente, a uma rebeldia ou a ser um rebelde. Eu estou tentando fazer com que você coloque para fora aquilo pelo qual você foi chamado por Deus. Aquilo pelo qual você, cada um de nós, temos a nossa criatividade. E às vezes pessoas estão em determinados lugares simplesmente para ganhar um tapinha nas costas. Pequenos salários, ínfimas ajudas. Nós participamos sim de uma mentira, uma grande mentira social, para ganhar um pequeno recurso. Eu vejo, meus irmãos, pastores, agora, essa época de vereador, então é fantástico isso. Eu vejo pastores apoiando candidatos a vereadores para não perder uma boquinha. Todos os anos, a mesma história. As mesmas figuras, com as mesmas ideias. E são pessoas pequenas alimentando uma estrutura em que aqueles que ganham alguma coisa são aqueles que estão por cima. O famoso, ele não quer perder a boquinha. E ele vai usar você, vai usar a mim, vai usar a nós, se nós deixarmos. Por exemplo, nós vivemos dentro de estruturas, sejam elas eclesiásticas, uma igreja, nós vivemos dentro de estruturas lá no seu trabalho, e nós nos rebaixamos e nos permitimos a viver dentro de uma cartilha. Porque dentro de uma igreja eu posso não concordar com tudo, mas se eu estiver aqui, um dia eu chego lá. Um dia essa igreja vai me sustentar. Um dia talvez eu viva desse pequeno sustento. Não importa se eu concordo ou não. Eu não importo se isto é bíblico ou não. Eu não importo se isso aqui está falando de Jesus ou não. O que importa é o seguinte: isto aqui ajuda a sustentar o sistema. Por isso não se produz nada novo. Por isso que Jesus, quando se deparou com uma situação dessa, sabe o que ele fez? É isso que vocês querem? Permaneçam aí que eu vou para outra cidade e vou pregar em outra cidade. Eu não vou viver esse ambiente tóxico. Se vocês não querem novidade, se vocês não estão dispostos a efetivamente dar o melhor de vocês, eu vim para isso. E eu vou para outra cidade. Eu vendo uma imagem falsa de mim mesmo para que eu possa conseguir apoiadores para as minhas ideias. E era isso que aquele povo queria. Ele queriam pessoas que concordassem com as ideias dele. Não importando se estava certo ou errado. E quando se deparam com Jesus falando de uma vida nova, falando de um futuro infinito, de uma vida em Cristo, e que era necessário que ele morresse, porque ele era o Filho de Deus, aquilo espantou todo mundo. Falou, rapaz, veio um cara aqui com umas ideias malucas, falando de Jesus, de vida plena, de vida libertadora. E não é isso que a gente quer ouvir. A maioria das pessoas agem exatamente como aquele povo. Tá bom essa situação, eu vou viver essa situação, porque essa situação me dá migalhas, me alimenta. Concordando ou não com isso que estou vivendo, com isso que estou fazendo, isto me alimenta, isso bota o alimento na minha mesa. Então eu vou fazer.
Eu vou viver refém dessa situação, eu vou viver refém dessa igreja, eu vou viver refém dessa pessoa, eu vou viver refém desse trabalho. Então eu passo a vender uma imagem falsa de quem eu sou. Porque eu preciso conseguir apoiadores para toda essa estrutura. Ou então eu estou morto. Se ninguém comprar, se ninguém estiver comigo, se eu não tiver apoio, eu estou morto. Transformar as verdades custam caro, muito caro. Por exemplo, em 1971, teve uma mulher chamada Leila Diniz. Leila Diniz, ela foi em 1971 uma mulher taxada nas redes sociais, que era a televisão naquela época, como uma prostituta. Ela foi dita em várias redes de televisão, em vários canais de televisão, que ela era uma prostituta. Sabe por quê? Porque ela era uma mãe solteira e ousou tirar fotografias de biquíni sem que a sua barriga estivesse coberta era tinha um tapa-barriga, né? Era um biquíni, cobria a barriga. Então ela ousou usar um biquíni sem que a sua barriga de gravidez estivesse à mostra. Em 1971, ela foi rechaçada pelas redes de televisão e foi taxada como prostituta. Houve uma mulher na história, em 1840, não sei exatamente a ideia, chamada Joana d'Arc. Ela foi queimada viva na fogueira aos 18 anos, porque ousou lutar contra ideias machistas daquela época. E aí minha pergunta é, não seria melhor que elas estivessem abaixado a sua cabeça e concordado com o seu tempo, ou concordado e apoiado aquilo que ditavam naquele momento? Talvez Joana d'Arc tivesse vivido até os 70 anos, casada, tivesse tido filhos e não tivesse perdido a sua vida aos 18 anos. Talvez Leila Diniz tivesse tido uma vida muito mais tranquila se não tivesse ousado em tirar uma foto de biquíni, que hoje para nós, né, 40 anos depois, nos parece algo tão ridículo, né, que uma mulher tenha sido taxada na televisão de prostituta porque resolveu tirar uma foto de biquíni sem que a sua barriga de gravidez estivesse coberta. É difícil quando as pessoas querem vivenciar um novo, querem fazer algo diferente, algo que quebre com a normalidade, ela paga um preço muito caro. Então a primeira pessoa que vai bater na parede, ela vai quebrar a cabeça e vai se machucar. Os outros depois vão passar, mas aquele que ousa, e é exatamente isso que Jesus queria ensinar aquelas pessoas, que era necessário ousar, que era necessário aprender, que era necessário crescer, e não abaixar a cabeça para o seu tempo e concordar com o seu tempo, concordar com tudo que está sendo feito, tudo que está sendo dito, tudo que está sendo ditado, ainda que pessoas estejam nos usando dentro de um ambiente tóxico. Essas pessoas, se não tivessem ousado, elas talvez estivessem por experimentar uma vida mais longa, uma vida melhor, mas resolveram ousar e usar, né, da sua coragem. Eu costumo dizer que quem vive muito tempo na mentira passa a acreditar nela. E às vezes nós estamos tão inseridos dentro desse ambiente, sabemos que aquilo não é bom, sabemos que aquilo é uma mentira, sabemos que aquilo é errado, sabemos que aquilo não é bíblico, sabemos que aquilo não é evangélico, mas assim o nosso ambiente foi dito, assim o nosso ambiente foi formado e nós não ousamos romper com tudo isso. Às vezes eu leio vários relatos de pessoas que viveram dentro desses ambientes tóxicos dentro de uma igreja e depois saíram e vivem atirando para todo lado e criticando aquele ambiente que passaram ali 20 e às vezes mais de 20 anos, 30 anos dentro do ambiente como aquele. E por que não largaram antes? Sempre a minha pergunta, por que não romperam antes? Porque existiam ali atrativos. Talvez um salário, talvez uma vantagenzinha, talvez algo que lhe colocasse o alimento na mesa. O vereador mentiroso, que a gente vai votar agora, passa a ser uma verdade dentro de uma mentira. Porque ele se vê como verdade. Então ele vai voltar a fazer as mesmas coisas durante 4 anos que nunca fez,
para que daqui a 4 anos ele venha com as mesmas inverdades, crendo que aquilo é verdade, e que nós, participantes deste mesmo esquema, nós vamos votar nele e vamos passar 4 anos novamente reclamando daquilo que ele nunca fez. Se você hoje vive dentro de um ambiente tóxico, de um lugar tóxico, com trabalhos tóxicos, com lideranças tóxicas, e quer se libertar, eu tenho algumas sugestões para você. E que talvez você não queira ouvir. Se você não quer ouvir, você pode desligar isso aqui agora e paciência. Talvez você não tenha se encaixado nessa matéria, nesse texto aqui. Mas talvez você conheça pessoas que necessitem e que você talvez possa passar isso para ele. Eu tenho algumas sugestões para você que podem te libertar desse tipo de ambiente. Então eu quero te ajudar a pensar. Quero te ajudar a se libertar. Então nós precisamos de uma nova fonte de ideias que nos ajudem a libertar-nos disso. A Bíblia é uma grande fonte de ideias. A Bíblia é uma grande fonte de inspiração, que talvez você não tenha o costume de ler, talvez você não tenha o costume de meditar. Marcos capítulo 6, verso 2, vai dizer o seguinte: e chegando-se o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Jesus Jesus trouxe uma nova fonte de conhecimento. Jesus começou a trazer novas ideias. Jesus começou a apresentar a ele verdades. E eles não quiseram. Se assustaram. Fonte de conhecimentos. Novas informações. Novos conhecimentos. E eu vou te dizer o seguinte, meu irmão. Isso aí está tudo exposto para você. A Bíblia está aí. Todo mundo hoje tem acesso ao texto bíblico. E se não faz, é porque não quer. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu tenho absoluta certeza que você já recebeu da parte de Deus sonhos e projetos para a sua vida. E estes sonhos e projetos, eles precisam ser desenvolvidos. E eu tenho certeza que Deus já colocou isso no teu coração. O teu coração, a tua mente está cheio disso. Sabe, tem hora que a gente para pensar, por que eu não faço isso, por que eu não fiz aquilo, por que eu não vou por aqui, por que eu não... Está cheio. Leve para dentro do teu ambiente, seja ele trabalho, relacionamento, igrejas, ideias libertadoras. Leve as tuas ideias para dentro desses ambientes. Libere-se desse aprisionamento, ainda que as pessoas não queiram te ouvir. Jesus fez isso. Não querem me ouvir? Eu vou para um lugar onde querem me ouvir, onde eu posso me desenvolver, onde eu posso apresentar as minhas ideias. Livre-se destes ambientes tóxicos. Livre-se livre-se destes ambientes em que você vive. Ih, pastor, vai dar choque. Eu vou ter problemas. Você precisa ampliar a tua mentalidade, adicionando na tua mentalidade essas coisas que o Senhor já tem colocado dentro do teu coração, dentro da tua vida. Coisas novas. Você precisa querer aprender coisas novas. Você precisa aprender das verdades de Jesus. E da simplicidade desse texto bíblico, da simplicidade daquilo que o Senhor quer para nós. Mas nós temos a mania de complicar, ou de querer seguir uma tábua definida por estes ambientes e por pessoas que só querem se aproveitar de nós. Isso não é para todo mundo. Isso é só para quem quer acordar de verdade e que quer se libertar. Nós temos hoje, no ano de 2020, um ambiente que revoluciona tudo isso. E te dá muitas noções de verdade, onde há um mundo de discussões. Este mundo chama-se internet. A internet está aí. Eu tenho acesso, você tem acesso, todos nós temos acesso. Mas, pastor, então está tudo resolvido? Se eu tiver acesso à internet me fará mais sábio e pronto para transformar o mundo? É isso que você quer me dizer? Não, não é isso que eu quero te dizer. Porque lá na internet tem de tudo lá. Você vai encontrar de tudo. As pessoas que têm a mente fechada estão lá e as pessoas que têm a mente aberta também estão lá. Então, tudo isso que eu estou te dizendo aqui, tudo que você encontra em ambientes tóxicos, também você encontra lá. Mas hoje, a internet se tornou um negócio assim fantástico se você quer desenvolver uma ideia. Por exemplo, você tem um sítio.
Você entra lá na internet e escreve assim, como cuidar de galinhas, como fazer um galinheiro. A internet te ensina. Há 40 anos atrás, ou alguém te ensinava, ou você ia lá aprender como fazer com alguém que já fez. Hoje a internet faz. Aí, como trocar a carrapeta de uma torneira? Você vai lá na internet e ele te ensina a fazer isso. Você tem acesso a informações, você tem acesso a aprendizado, e você não o faz porque não quer. E eu vou te dizer por que você não faz. Eu vou te dizer por que você não quer. Porque você costuma frequentar ambientes tóxicos. Quando você fala quando a gente fala de um ambiente como a internet, que tenta trazer ensinamentos, coisas boas e coisas ruins, aliás, tem muita coisa ruim lá, as pessoas tendem a procurar dentro da internet aquilo que lhes garante a sua forma de pensar. Era como aquele povo. Eles não queriam ouvir Jesus, eles queriam ouvir uma pessoa que afirmasse ou que se validasse a forma errada como pensavam. Era isso que eles queriam ouvir de Jesus. Mas Jesus chegou à cidade e uma grande oportunidade então de transformar e de serem salvos foi aproveitado? Não. A mesma coisa. Está lá, a internet está ali, tem um monte de coisa que pode, muitas verdades, você pode pesquisar a Bíblia, até no original, mapas arqueológicos, a Bíblia está destrinchada dentro da internet para você, mas o que você vai ver lá? Você vai ver tudo menos isso que pode te trazer conhecimento. Você tem hoje as mesmas oportunidades no mundo, na igreja, na internet, e o que você tem feito com isso? O que você faz? O que você aproveita? Se você está preso dentro de um conteúdo, o que vai te levar a sair desse assunto? O que vai te tirar, o que vai te arrancar dessa forma pequena com que você pensa? E que vai te fazer pensar diferente da forma como você pensava antes. Você passou 20 anos dentro de um ambiente tóxico, dentro de uma igreja tóxica. E é por isso que eu digo, eu moro em Interlagos há 20 anos e eu não vi aqui nascer absolutamente nada que revolucionasse este local. Eu não vi nascer nenhuma igreja nesses últimos 20 anos neste local que revolucionasse alguma coisa, que revolucionasse a forma de pensar. Eu até conheço pessoas que são como a que eu te disse, Joana d'Arc, né? Que foram queimadas com 18 anos na fogueira porque tinham formas diferentes de pensar. E aí eu tento te explicar por que o ímpio prospera. Sabe por que o ímpio prospera? O ímpio prospera porque ele quer melhorar, porque ele estuda, porque ele não se limita, porque ele enxerga fora do seu ambiente tóxico, ele quer sair. Você entende que pessoas ainda procuram na internet que a Terra é plana? Talvez você seja uma delas. Tentam achar dentro da internet os argumentos que ele acredita que a Terra é plana. Tem pessoas que vão lá na internet buscar por profecias do fim do mundo. Tem pessoas que adoram visitar sites de fofoca gospel. E é por isso que essas pessoas não crescem. Não crescem e não crescerão. Você já procurou saber como é que funciona a Câmara de Vereadores da sua cidade? O que faz um vereador? Você já procurou melhorar alguma coisa na tua igreja? Você já procurou na internet como ajudar o seu pastor? Como fazer o seu pastor prosperar junto com a sua igreja? Você já procurou isso? Não. Busque conhecimento. Plante. Marcos capítulo 6, verso 6, Jesus abandonou tudo e passou a percorrer terras ensinando. Saiu do lugar aonde não o honravam. Saiu para fazer aquilo que o seu pai o havia chamado. Foi atrás do sim de Deus. E essa é a minha conclamação para você nesse final, nesse dia. É preciso ter fé, é preciso acreditar, é preciso se dedicar, é preciso estar disposto a sair para fazer a obra, é preciso aceitar e expor e colocar para fora novas ideias. Lute, traga sabedoria e tente descobrir como é que as coisas funcionam. Tente descobrir como é que a Câmara de Vereadores funciona, para que serve um deputado estadual, para que serve um deputado federal, para que serve um governador, um prefeito. Você não sabe, você simplesmente vai lá e vota porque agora você, feliz da vida,
Você descobre que naquele domingo próximo, aquele candidato a vereador vai estar lá na sua igreja oferecendo um café da manhã. Afinal, ele vai prometer um letreiro novo e você vai votar nele. Você vai dar a ele a oportunidade de 4 anos mais viver se alimentando do teu voto, filhão. É ser muito pobre nisso, nas tuas formas de pensar. E você vota em alguém que sabe que não vai fazer nada, porque nos últimos 16 ele nada fez. Mas você vai lá e vai votar, porque o teu pastor, como aquele povinho ali também, estava bom assim desse jeito. Afinal, quem sabe daqui a 4 anos, ele vai nos dar os ventiladores da igreja. Porque ele prometeu alguma coisa a esse povo que não tenha compromisso nenhum. Ele não tem compromisso nenhum com você. Para terminar, eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que você não seja capacho de ninguém. Não permaneça em lugar nenhum que não te ajude a dar frutos. Chamo você e conclamo você a libertar-se em nome de Jesus. Quero orar com você. Pai, Senhor, Deus de toda graça e misericórdia, te peço, Senhor, que tu visite o teu filho e a tua filha agora, nesse momento, em nome de Jesus. Que, Senhor, ó Pai, ele seja liberto de todo e qualquer ambiente tóxico e de toda toxicidade, Senhor, ó Pai, que possa aprisionar de todo pensamento ruim. Ensina-nos, Senhor, a buscar conhecimento, a aprender, a crescer, a nos desenvolver. Dá-nos criatividade, tira de nós todo medo, Senhor, tira de nós toda a prisão e liberta-nos, Senhor, para desenvolver o melhor em Ti. É o que eu te peço nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o pastor Rogério Gonzalez, da Comunidade Redenção, aqui de Interlagos. Foi um prazer estar aqui com você. O meu desejo é que você tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.